Muito boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, tá todo mundo bem. Nós estamos todos com saúde, estamos com paz. Amém. Deus abençoe você, que você seja megamente abençoado nessa tarde. Que Deus possa te dar graça, te dar paz, te dar alegria, te dar entendimento, te dar sabedoria em todas as áreas da sua vida. Tudo que você for fazer, que você possa encontrar o favor de Deus. Você que está aí nessa tarde precisando de uma benção, eu já abençoo você, já libera a sua vitória. Quero dizer que nosso Deus é Deus das causas impossíveis. Então nós estamos aqui muito alegres porque estamos no nosso propósito. Tem uma equipe que está jejuando, que está buscando a Deus, que está já sentindo, né? Porque quando a gente jejum, a gente está alimentando o nosso espírito, né? Não alimenta a carne, a gente alimenta o espírito. Então, o espírito se fortalece. Ele se fortalece quando a gente come o pão do céu, né? Se alimenta com o pão do céu. Deus é lindo, maravilhoso. Às vezes a gente fica pensando como é que Deus vai agir na nossa causa. Então tem aquele louvor que diz assim: Deus vai agir em teu favor, vai mudar teu cativeiro. Então Deus ele vai agir no teu favor, Deus vai quebrar o teu cativeiro, Deus ele vai te carregar no colo, Deus vai fazer de você uma grande vencedora, um grande vencedor a partir de hoje, amém? É só você crer na mão potente de Deus, porque Deus, você sabe, irmãos, como é que Deus é incrível, né? Eu fico pensando assim, eu gostaria de, assim, um dia ver Deus fisicamente, mas isso não vai acontecer, né, gente? Isso é coisa assim que eu fico pensando, assim, sentar assim, falar com Deus. A gente não suportaria, né? Porque Moisés, para falar com Deus, tinha que cobrir o rosto, porque a glória era tão grande, que quando Moisés descia do monte, ele descia com a glória de Deus e as pessoas Moisés tinha que se cobrir o rosto, né? Porque ali a presença de Deus com ele ali era tão grande, que as pessoas ficavam maravilhadas com aquela unção, com o poder vivo de Deus na vida de Moisés. Então, ai, me perdoe. Então, irmãos, é muito gratificante saber que teve homens, e existem homens também, né, que oram, que buscam a Deus, que tem seu tempo dedicado a Deus, que tem seu tempo dedicado à obra de Deus, né, que sai de casa de manhã para orar, sai de casa, assim, faz propósito com Deus, fica na toca, falando ali com Deus: Senhor, só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Eu assisti o testemunho de um pastor, isso, ele já está na glória, isso foi lá nos anos 60. Esse homem, ele tinha uma caverna que ele entrava dentro daquela caverna para ele falar com Deus, né? E ele orava ali, e ele só saía dali daquela caverna quando Deus respondia a oração dele. Aquele homem foi um homem que orava, Deus curava, Deus libertava, Deus usava ele para revelar, chamava as pessoas pelo nome. Mas isso, para acontecer com um de nós, é preciso a gente ter a vida inteira dedicada à oração, em jejum, em ler a palavra, em comunhão, em ter intimidade verdadeiramente com Deus. Entendeu, irmãos? Porque os dons de Deus não vêm assim do dia para a noite. A gente tem que buscar. Então, você tem vontade de orar por alguém, isso é um dom. Então, a gente tem que buscar aperfeiçoamento na oração, aperfeiçoamento no dom de revelação, aperfeiçoamento no dom de pregação. Tudo a gente tem que buscar em Deus a revelação, né, da palavra de Deus. Então, nessa tarde eu quero que você se sinta à vontade, que você se sinta confortável, que você se sinta megamente regozijado nesse grande amor de Deus, na presença de Deus, porque Deus é lindo, né, irmãos? E aí eu fico pensando assim: poxa, como é que Deus sustentou Elias, né, gente? Como é que Deus sustentou Elias? Elias saiu de uma batalha, né? E Elias ficou angustiado, Elias ficou triste, Elias estava depressivo, talvez, né? Não sei. Qual foi o motivo que levou Elias a andar
Elias estava na caverna, Deus mandava sair da caverna, e Deus disse para Elias, vá para o rio tal, e lá eu vou te sustentar, vou mandar os corvos te sustentar. O irmão, como é que Deus manda uma ordem? Como é que Deus dá uma ordem a um corvo? A um corvo, irmãos. Como é que Deus dá uma ordem a um corvo para levar pão e carne para o profeta? Pelo amor de Deus, gente. Que coisa tremenda, que coisa soberana, que coisa maravilhosa. Ou será que foi um anjo que Deus transformou num corvo? Hã? Um mistério de Deus, gente. Eu fico olhando para os corvos nas praças, porque eles comem junto com os pombos. Mas os corvos são carnívoros. Eles são carnívoros, né? E Deus usava corvos para pegar a carne, para pegar o pão e levar para Elias. Onde é que esse corvo achou esse pão? Onde é que esse corvo achou essa carne, gente? Então Deus não pode sustentar você? Que Ele te deu um espírito, que Ele te deu uma alma, que Ele te deu conhecimento, sabedoria, que Ele te deu a forma de você andar, de você falar, de você se comunicar. Os corvos não falam com os humanos. Os corvos não falam com os humanos. Talvez ele se comunica com outros corvos, com os pombos, com outros pássaros, porque existe um som sonoro a qual só os pássaros entendem esse som. Só os pássaros. Irmãos, a palavra de Deus diz aqui no livro de 2 Crônicas, né? Fala de um homem chamado Asa, o rei Asa. A palavra de Deus diz que ele reinou durante os 10 primeiros anos do seu reinado, teve paz. Tinha paz. Quem foi Asa? Asa era filho de Abisalão, ele era neto de Abisalão e neto de Davi, né? Ele era filho de o rei Abias. Quando ele morreu, então da cidade de Davi, o seu filho Asa se tornou o novo rei de Judá. Então ele era neto de Abisalão e ele era bisneto de Davi. Então, o rei Asa, ele fez uma obra muito bonita, ele fez uma reforma, né, ali na cidade de Judá, mas só que Asa passou uma tempestade estava se levantando na vida do rei Asa, né, e o rei Asa, ele não sabia como enfrentar o rei da Etiópia, mas a palavra de Deus diz aqui em 2 Crônicas 14, verso 11, então Asa pediu socorro ao Senhor, o seu Deus, e disse, Senhor, ninguém mais pode ajudar-nos. Asa pediu socorro ao Senhor e disse, Senhor, ninguém mais pode nos ajudar. Você já chegou ao ponto daquela luta que você enfrenta, cotidiana, que ninguém pode fazer nada por você? Ninguém pode fazer nada por você, que você já tentou todos os lados. Você já foi bater nas portas, você já foi pedir ajuda, mas você não teve resposta. Mesmo que as pessoas tentassem te ajudar, mesmo que as pessoas tentassem lhe equilibrar, mesmo que as pessoas tentassem lhe dar a mão, foi em vão o sacrifício que talvez fizeram, né, por algum de nós. Porque muitas vezes quando a gente está em várias batalhas, a gente quer pedir ajuda. Então, eu estava falando para uma pessoa que um dia eu liguei para uma irmã, não liguei não, eu passei uma mensagem no Zap, falei, irmã, eu estou precisando de uma oração. Isso já faz 3 anos atrás, já vai fazer 4 anos. E aquela irmã disse, eu agora não posso orar, né, mas aí eu oro depois. Só que, quando você está naquela aflição, quando você está naquela luta, né, você quer ouvir uma oração de qualquer maneira, você quer ouvir a pessoa pelo menos orar o Pai Nosso, ou orar o Salmo 23, ou dizer assim, não, irmã, vá ler o Salmo 91. Não, aí a irmã disse, eu não posso. Eu falei, ai meu Deus do céu. Fiquei, né? Aí daqui a pouco a irmã me manda um hino. E aquele hino, irmãos, aquele hino que aquela irmã mandou, se tornou um hino oficial da minha vida. Era um hino difícil de cantar, é a cantora é nordestina, a bichinha tem a voz bem puxada, fortemente,
Mas eu botei aquele hino no YouTube, eu comecei a cantar, mesmo com a voz desafinada. Comecei a louvar aquele hino dentro de casa. Comecei a gravar o áudio, mandava para os meus filhos com aquele hino. Irmãos, e ali naquele louvor, daquela luta que eu estava, cantando aquele hino, aquela luta foi vencida. Jesus venceu por nós aquela batalha e nós saímos daquela guerra que a gente se encontrava. Então o rei Asa, ele pediu socorro a Deus. Ele disse, Deus, ninguém pode nos ajudar, né? Aqui estamos nós, fracos, contra este exército poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos no Senhor para livrar-nos em seu nome. Atacamos este enorme exército? O Senhor, ó Senhor, é o nosso Deus. Não permita que esse simples homem derrote o Senhor. Asa, ele é o rei Zera, que era o rei da Etiópia. Ele saiu, irmão, com seus soldados para lutar contra eles e colocar em posição de combate no vale de Zefate, perto de Maresa. Então, estão dizendo aqui que o exército de 1 milhão de soldados vindo da Etiópia, com 300 carros de guerra, comandado por Zera, eles avançaram até a cidade de Maresa. Olha, 1 milhão de soldados, hein? 1 milhão de soldados com 300 carros. E Asa não tinha condições de enfrentar esse exército aqui numerosos. Mas Asa se lembrou dos anos que ele foi justo, que ele foi reto, que ele derrubou os altares, que ele serviu a Deus, que ele procurou zelar das coisas de Deus, que ele procurou ter zelo pelas coisas de Deus. Então ele tinha o quê? Tinha crédito. Ele tinha uma carta de crédito com Deus. Aí Deus derrotou. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército foram atrás deles até Gera. E todo o exército etíope foi destruído, de maneira que não sobrou nenhum homem. Olha aí, eita lá e a suricanta. Olha aí quando Deus quer agir. Olha aí quando Deus quer fazer por nós. Olha aí quando Deus quer interferir em nosso favor. Pode vir 1 milhão. Pode vir 2 milhões, pode vir 10 milhões. Pode vir a quantidade que quiser vir. Deus não precisou, irmãos. Deus não precisou de usar Asa para puxar a espada. Deus derrotou o exército de 1 milhão do rei da Etiópia. O exército da Etiópia fugiu de diante de Asa, tá? Asa viu aqui o quê? O interferir de Deus, o interceder de Deus. Ele viu Deus agir. Então, irmãos, às vezes a gente passa umas lutinhas tão pequenininhas e a gente quer se acovardar, a gente quer recuar, a gente acha que Deus nos abandonou. Ontem eu escutei uma pessoa falar uma coisa, eu estava conversando e ela disse, não, uma pessoa sofreu um acidente e essa pessoa ficou de cadeira de roda. Então, essa pessoa ficou revoltada, essa pessoa não acredita em Deus, virou ateu. Por quê? Porque ele quer colocar a culpa do acidente que ele sofreu, quer colocar a culpa em Deus, né? Porque muitas vezes acontecem certas coisas na vida do ser humano que as pessoas querem achar um culpado. E quando ele não acha ninguém do seu lado, ele acha um que é Deus. Ele bota a culpa em Deus. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que isso sucedeu comigo? Eu não era para estar aqui. Por que eu estou passando por isso? Então as pessoas culpam Deus de certas coisas que acontecem na vida deles. E na realidade não é Deus que é culpado das nossas derrotas, dos nossos fracassos. Somos nós que saímos de casa na hora errada, saímos de casa sem orar, saímos de casa sem pedir proteção a Deus, e muitas vezes o inimigo está na empleitada, ele empleita contra as nossas vidas, porque ele nos conhece. Não é só Deus que nos conhece, o diabo também nos conhece. Ele sabe a hora que eu saio de casa, ele sabe a hora que eu fico no trabalho, ele sabe a hora que eu volto para casa, então ele está sempre me empleitando. Você leva uma topada no meio da rua, irmão, você mete o focinho no chão, entendeu? Aí você, em vez de você xingar, você diz, oh glória, oh aleluia, oh Deus maravilhoso. Esse dia eu meti o cotovelo assim de repente na porta. Foi uma dor tão grande que eu, ai. Mas eu dei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia.
Então, irmãos, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu ao encontrar-se com Asa, que estava voltando da guerra. Ouça, minha Asa, e todo o seu exército de Judá e de Benjamim. Disse ele: o Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que vocês procurarem o Senhor, vão encontrá-lo. Mas se vocês deixarem, o Senhor deixará vocês. Durante muito tempo, o povo de Israel não tem adorado o verdadeiro Deus e não tem tido sacerdote. Ensina o povo a ter vivido sem a lei. Mas sempre que eles, em suas dificuldades, se voltaram novamente para o Senhor, o Deus de Israel, e buscava o Senhor, ele deixava se achar. Ele se deixava se achar. Quando nós buscamos a Deus disse, usou o profeta e disse para Asa: eu estarei com vocês. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Quando vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado, ser encontrado. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. Deus falar que ele se deixa ser achado, ser encontrado por nós. Quando nós o buscamos. Quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós o buscamos de toda a sinceridade da nossa alma, Deus, ele se deixa ser achado. Deus, ele se deixa ser encontrado. O rei Asa não tinha nenhuma possibilidade de vencer 1 milhão de soldados com 300 carros. Mas o Asa disse: Senhor, precisamos de socorro, precisamos de ajuda. Nós não podemos vencer esse exército. Nós somos fracos, mas não deixa que esses homens nos vençam. Irmão, uma simples oração, uma simples conversa com Deus muda o percurso da sua história, muda o percurso da sua vida. Uma oração tão simples, né, que mudou a história do rei Asa, que mudou o percurso daquela guerra que vinha contra Judá. E você sabe que quando o rei Josafá também estava sendo ameaçado, acurralado por um exército dos moabitas que vinha contra ele, o que Josafá fez? Josafá simplesmente se prostrou e disse: Deus, em mim não há força e nem há poder. Todo poder está em ti. Eu não sei o que fazer contra esse grande exército, porque eu não tenho exército, eu não tenho arma, eu não tenho soldado suficiente para enfrentar esse exército. Mas todo o poder foi dado a ti. O Senhor é o dono de tudo. A oração de Josafá e a oração de Asa fez a diferença. E por que a nossa oração também não pode fazer a diferença? Porque quando a gente vai orar, a gente já está preocupado se Deus vai ouvir a nossa oração. Orar é se entregar, é encontrar com Deus, é Deus se deixar ser achado por nós. Entendeu, irmão? É a gente começar a Deus com o louvor, com adoração, com entrega. Eis-me aqui, Senhor. Então, nós precisamos confiar e acreditar que não existe gigante, irmãos. Que não existe gigante. Que não existe muralha. Que não existe Cícera. Que não existe Acabe. Que não existe Jezabel. Que não existe Etiópios. Não existe a Malaquita. Não existe os filhos de gigante que possa derrotar um filho de Deus que ora, que se entrega, que confia, que crê. Irmãos, a oração é a chave de mover tudo. A oração é a chave de você abrir portas no impossível. Viu, irmãos? Eu sempre digo aqui que a oração é a fórmula, é a maneira que você deve orar para você encontrar a resposta das suas vitórias. Nessa tarde nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos dê esse espírito de oração, como Asa disse: Deus, eu não tenho condições. O que é que Asa disse? Diz: ajuda-nos, estamos aqui, estamos nós fracos contra este exército poderoso. Estamos nós aqui fracos contra esse exército poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos no Senhor para livrar-nos em seu nome. Confiamos no Senhor para que o Senhor nos livre.
Venha nos livrar, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor. Venha nos erguer. Venha nos fortalecer. Venha nos guardando, nos protegendo, nos dando a capacidade de poder achar o Senhor quando nós estivermos em oração, quando nós estivermos em comunhão, quando nós estivermos, meu Deus, precisando realmente de vitória, de livramento. Pai, quebra o arco nessa tarde. Quebra, Deus. Quebra porque a sua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, por isso não ficaremos perturbados. A tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Israel é a nossa proteção. Venha e veja as grandes obras do Senhor, veja como Ele tem castigado várias nações, veja como Deus pode agir e veja como Deus pode te livrar e veja como Deus pode mudar a sua história, mudar a sua sorte, mudar a sua família, mudar a forma que você precisa para as coisas mudar na sua vida. Não desista, não pare de acreditar, creia que o amanhã é de Deus, o amanhã vem de Deus, o amanhã provém de Deus. Nós vamos orar hoje, nós estamos orando hoje, nós estamos cavando nosso poço hoje, nós estamos cavando a nossa mina hoje, entendeu, irmãos? E Deus proverá no amanhã para que Ele faça nós encontrar aquela veia de água. Você sabe que quando nós estamos cavando um poço, você tem que encontrar aquela veia. É uma veia que tem. Quando começamos a aprofundar-se, de repente aparece aquela veia de água e você fica feliz que encontrou água, que o seu poço vai encher. Então é assim que nós temos que fazer. Cavar nosso poço, se aprofundar e até a gente achar aquela veia que vai trazer a palavra certa, trazer o tempero certo, trazer o regozijo certo. Tome posse da sua vitória nessa tarde. Jesus te ama. Ele tem algo grande, tremendamente para realizar na sua vida. Eu vejo alguém aqui que essa pessoa vai ser tão abençoado que você vai ficar como aqueles que, quando voltaram, estava sorrindo, estava regozijando. Quem sai com seus molhos, quem semeia com lágrima, ele volta com seus feixes e seus molhos. Você vai voltar com seus feixes e seus molhos. Tome posse da sua vitória nessa tarde. Jesus te ama. Um grande abraço e até amanhã. Se assim eu tiver um tempinho e Deus me abençoar, eu estarei aqui gravando o vídeo, não só domingo. Um abraço, Deus te abençoe.